Fala, Legionário, tudo bem? Um excelente dia aí pra você. Tamo junto, até depois do fim. E bora fazer uma leitura, um compartilhamento da palavra. Eu sei que ontem eu falei sobre a casa edificada sobre a rocha, a casa sem edificação. E eu acredito que merece a gente trabalhar um pouquinho mais em cima daquilo, visto que ontem não teve muita profundidade. Interessante a gente perceber algo, né? Tava lendo aqui a Bíblia, tem um detalhe que Jesus fala assim, ó. Imagina Jesus trazendo isso pra luz. Essa casa velha é igual quem me ouve. Então eu quero que você decida hoje algo comigo. Eu não mais ouvirei a Jesus. Porque aquele que ouve Jesus é igual uma casa velha, sem fundamento. Parece muito pesado o que eu tô dizendo, mas é exatamente por causa disso que tá batendo em você essa palavra. Não ouça mais a Jesus. Porque Jesus diz assim, ó. Aquele que ouve, olha só, aquele que vem a mim, todos podem ir a ele. Ouve as minhas palavras e as observa. Então, a observação, eu não pesquisei a palavra no grego original, mas a observação é muito provável que a tradução seja não observar, mas tipo assim, sabe, investigar, observar atentamente, é você ser instigado. Como que eu posso dizer assim, sabe? Imagina que você recebe uma palavra de que no fundo da sua casa tem 1 metro quadrado de terra, lá tem 1 quilo de ouro. O que você vai fazer? Você vai investigar, ou melhor, 1 quilo não, tem 100 gramas. Por exemplo, aqui, isso aqui é 2 gramas de ouro, é pouca coisa, entendeu? 100 gramas vai ser um bloquinho assim, um bloco, né? Mais cheinho. Mas imagina, 50 gramas, vai. O que você vai fazer? Você tem 10 metros quadrados ali. O que você vai fazer? Você vai averiguar cuidadosamente para poder achar aquele valor. Você vai ter que achar o ouro. Então o que Jesus fala? Aquele que vem a mim, porque ninguém é impedido de ir a Cristo, ouve as minhas palavras e as observa. Imagina um cara com uma lupa assim, ó, observação, comparação, aprendizado, ser terra fértil, estar pronto para receber a água da vida, que é a palavra de Deus, estar pronto para receber o Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, que é a palavra rema, né? Tem a palavra logos, que é o que está escrito. A minha vida tá aqui. E tem a palavra rema, que é aquela revelada. Então aquele que ouve a Cristo, ele está escrito assim, ó, o homem bom, não, tá aqui, cadê? Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. Eu dei o exemplo ontem da barraquinha da minha filha. É uma barraquinha que ela é feita e ela é sustentada no chão. Ou seja, ela tem uma camada de, tipo um vinil assim, uma camada de nylon ao redor dela, forma ela. E ela no centro assim tem um arame que fortifica o nylon. Aí tem quatro ou seis, acho que é 5 ou 6, 4 negócios assim, que fica pra cima. Aí eles são pontiagudos até o topo. Aí ela fica toda certinha com arame ao redor, com arame embaixo. Mais ou menos assim. Imagina só. Essa cabaninha é a casa daquele que ouve as palavras de Jesus e não pratica. Por quê? Porque se eu colocar essa barraquinha lá fora, em um lugar aberto, e bater um vento, ela vai ser levada embora, para onde o vento quiser. Se eu pegar essa cabaninha, eu fizer umas estacas no chão e amarrar a cabana nas estacas, ela já não vai ser levada embora. Mas o exemplo de Jesus não é sobre o vento. Ele fala assim, ó. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. É o que está escrito aqui em Lucas 6, 49. Em Mateus 7, vai falar um pouco melhor sobre isso também. Mas, imagine assim, torrente. Torrente imagina uma onda. É mais ou menos isso. Lembra do Rio Grande do Sul, né? E olha o nome do estado, né? Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, teve aquela inundação, não sei se foi ano passado, acho que foi ano passado. Ou no comecinho desse ano, não tô lembrado. Mas o que aconteceu? O trecho de um rio que era pra ser assim, né? Aí tinha as montanhas aqui e tal, ele inundou, alagou tudo. E lá, muitas coisas se perderam. Mas imagina uma enxurrada tão forte. Lá em Minas Gerais a gente tava passando um fim de ano uma vez, e a gente tava passando por um riacho, e aí lá era muito perigoso aquele lugar, porque quando começava a chover do nada, lá no começo da montanha, vinha uma água muito forte, arrastava com pressão aquele riacho. E tava meio perigoso, aí a gente ficou sempre esperto ali, né? Porque a chuva começava lá atrás, assim, vinha com força e arrastava tudo. Então o exemplo de Jesus é isso. Agora, você não é uma casa construída com matéria. Você é uma casa construída com emoção. É uma casa construída em 3 áreas, né? Matéria física,
emocional e matéria espiritual. Quantas pessoas aqui não sabem dominar a área emocional? Quantas pessoas não sabem dominar a área física? E quantas pessoas não sabem dominar a área espiritual? Eu posso dizer que a gente é falho em tudo isso, provavelmente. E se a gente resolvesse esses problemas, né, a gente teria capacidade de resolver outros problemas maiores ainda. Problemas da nossa vida depois disso, no cotidiano. Problema de paternidade, problema de maternidade, problema de aconselhamento, problema de direção. Como que a gente faz isso? É no caminho, eu não posso te dar uma receita, mas eu posso te dar uma orientação. Entre no caminho da resolução de problemas. Comece ouvindo a Jesus e praticando as suas palavras. Não somente ouvindo. Ouça o que ele diz e não faça nada, e você vai ser igual uma cabana da minha filha. Aquela que se vier ao vento vai levar embora. Então vai vir uma crise emocional, não diz respeito a toda pessoa que já teve depressão, ansiedade, SPA, né, que é Síndrome do Pensamento Acelerado, mas com todo respeito, vem a primeira crise emocional e a pessoa já se deixa ser levada pela crise. Vem a primeira crise no corpo e a pessoa desconta tudo, se enche de dopamina e come igual um leitão. Tem algumas verdades que tem que ser ditas, né? Vem a primeira crise espiritual e já se afasta de Deus. E aí, cara, pelo amor de Deus, eu tô aqui pra te ajudar hoje, resgatar a sua alma, para que você entenda que tudo isso só vem porque você não é um cumpridor da palavra. Passe hoje a cumprir aquilo que Cristo disse. Passe hoje a ter um contrato com você mesmo e ser fiel à sua palavra. Eu tô cansado, cara. Eu, Bruno, cansado de estar gordinho. Eu fiquei feliz ontem porque eu não tenho muito problema com autoestima, mas a minha mãe, do nada, ela chegou assim: nossa, Bruno, você tá engordando de novo, né não? Aí eu olhei pra ela e falei assim: nossa, mãe, eu fico feliz pela sua sinceridade, viu? Eu não tava feliz pela sinceridade, não tava feliz por estar ouvindo aquilo. Não tava feliz pelo diagnóstico dela, elevando minha consciência. Eu tava feliz pela liberdade que ela tem em falar com sinceridade. Fiquei feliz porque eu gosto de ter essa liberdade de falar com sinceridade, completamente. Inclusive, se você tiver alguma coisa pra falar pra mim, pode falar que eu vou ficar feliz em te ouvir, né? E eu também posso te trazer uma resposta sobre esses assuntos. Mas eu assumi um compromisso de, até o fim do ano, eu perder 10 quilos. Aliás, eliminar 10 quilos. E como que eu vou fazer isso? Até o fim do ano, deve ter 70 dias, mais ou menos. 70 dias. 75, não, acho que não é tudo isso. Nossa. Vamos colocar 61, mas hoje é 26, que vai pra 31, vai dar 1, 2, 3, 4. 61 com 4, 65. Mas hoje, 66 dias, mais ou menos. Não com exatidão, 66 dias. O que eu tenho que fazer? Dividir 10 quilos em 66 dias. E ter um compromisso de consumir menos e gastar mais. Pronto. Mais ou menos isso. E eu já sei o que fazer. Eu tenho que ter uma regulagem de peso. Tirando do café da manhã. Tirando principalmente da janta. Então, por exemplo, café da manhã, 2 ovos e uma tapioca. Eu como com queijo. Aí agora eu vou só comer um ovo, por exemplo. O ovo vai ter gordura, fósforo, né? Mas enfim, talvez um ovo e meio. Sem essa parte do carboidrato, porque as proteínas e a gordura vão me sustentar por mais tempo. O almoço diminui a parte de carboidrato. Não tirar, mas diminuir. E à noite comer mais. Olha isso que legal. Esses dias eu peguei um vegetal aqui em casa, que é a selga. Peguei as folhas inteiras e cozinhei. Com um pouquinho assim de manteiga e sal. Ficou maravilhoso. E a selga tem vitamina C, tem vitamina A, se não me engano. Uma coisa assim formidável, fibra. Cara, pensa numa pessoa que ficou cheia quando comeu, tipo assim, umas 6, 7 folhas de acelga. Eu enchi. E eu fiquei sem fome por muito tempo. Se eu praticar isso que eu tô falando e cumprir minha palavra, o que eu vou zelar de cumprir minha palavra, eu vou até regular a dopamina, o que vai me deixar menos propício a ser uma pessoa impulsiva. Regulagem de dopamina. Eu tô até também tirando por um mês a questão da música. Eu gosto muito de ouvir algumas músicas que deixam o nível de dopamina mais alto. Então eu vou deixar isso por pelo menos um mês. Então assim, fica com esse comentário da palavra aí. Faz uma oração e não ouça mais as palavras de Jesus. Começa a vir até Ele, ouvi-lo e observar. Ser um minerador da palavra. Ser um investigador da palavra. Ser um conhecedor. Porque
Porque Cristo nos chamou para conhecer. Ele fala assim, a vida eterna é essa, que conheçam a ti e a quem tu enviaste. O conhecimento dele, né? E não muitas vezes essa investigação. Vamos lá, esse é assunto para outro dia. Que Deus te abençoe. Senhor, te agradeço por essa oportunidade. Peço que o Senhor abençoe cada um. Dá forças pra gente. Dá-nos capacidade de vencer, Pai. A nós mesmos, de ouvirmos e observarmos a Sua palavra. E não somente de sermos telespectadores da Sua palavra. Ah, se nós estivéssemos cumprindo tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Ai do mundo. Ai daquelas pessoas que estavam indo para o inferno. Se elas se encontrassem com algum de nós e pudessem ser salvos por meio das palavras. Eu acho que tudo isso só não acontece porque a gente não tem noção dessa capacidade das palavras. Mas que a gente possa desenvolver isso hoje, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa cada um e dê-nos capacidade de cumprir a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Tamo junto, hein? Compartilha esse vídeo aí com mais alguém, chama a gente pra participar do grupo. E se você tá me ouvindo aí pelo YouTube e não participa do grupo dos Legionários, comenta aí, Legionário, que você vai ser convidado a participar, hein? Tamo junto.